Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Luiz Araújo, eu sou da CNTA. Eu gostaria aqui de colocar algumas coisas em relação ao tema que está sendo discutido aqui. Em primeiro lugar, com relação à questão da saúde, o importante é a gente entender o seguinte: quando a gente tem clareza do problema, a gente toma soluções adequadas. Antigamente, a leitura que se tinha da realidade era uma leitura equivocada. Isso, para quem participou das pesquisas do trabalho de saúde, eu que estou nisso desde 2001, a nível de Estado, que antes a minha leitura era local, eu venho de Alegrete, nós sabemos que a discussão era focada em cima da questão da pessoa que trabalhava. Eu me lembro muito bem, e aqui quando falou o nosso procurador, que existem normas antigas que jamais foram implantadas, né? E por que agora essa está sendo implantada? Porque antigamente o problema era o trabalhador. Quando a gente começou essa discussão, se via muito bem que o trabalhador, hoje em dia, o termo usado correto, porque hoje nós estamos na era das declarações públicas politicamente corretas, nos chamam de indolente, seria esse o termo. Naquela época nós éramos vagabundos, nós éramos preguiçosos mesmo, não queria trabalhar. Então as soluções encontradas na época, já que o cara era preguiçoso, era trocar a pessoa. A rotatividade era imensa. A partir do momento que se descobriu que o cara não era preguiçoso, passou-se a acreditar que a pessoa era doente, ou vinha doente para a empresa, ou tinha a saúde tão frágil que não aguentava. E aí as medidas adotadas quais foram? Médico, enfermeiro, comprimido, aquele aparelhinho de infravermelho para aguentar a dor. Essas eram as medidas adotadas. A partir do momento que se começou a entender que o ambiente de trabalho é quem adoecia, que era o sistema de produção que estava errado, que sobrecarregava, aí se começou a discutir medidas mais adequadas que começam a encaminhar soluções. E aí disse muito bem o procurador, elas estão se adaptando a uma coisa que já deveria existir. E isso, as pesquisas que começaram em 2005 a discussão, nos trouxe muita luz sobre uma série de coisas, inclusive para nós. Porque o movimento sindical, ele já tinha trabalhos antigos, mas isolados, cada um por si, pesquisando aqui, falando ali. Ler era uma coisa que se falava muito, há muito tempo atrás. E o pessoal até brincava, uma vez nós tivemos um trabalho teatral, onde uma pessoa brincava dizendo assim, eu tenho ler, e o outro dizia lerdeza, porque era assim que era vista a coisa. A partir das pesquisas, as pesquisas nos mostraram exatamente isso, o foco estava errado, não era a pessoa, era o sistema de produção. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, que essa dificuldade que vocês falam aí de identificar a questão dos atestados, que até hoje é assim, as nossas pesquisas ouviam as pessoas diziam, nós estamos doentes, etc., dói aqui, dói ali. Para saber se era mesmo relacionado a isso, as pesquisas na época correram nas farmácias, dos locais onde existem frigoríficos. Foram no INPS. Os locais onde existe frigorífico, as farmácias, os campeões de venda dos medicamentos, eram por ordem analgésico, anti-inflamatório e antidepressivo. Esses dados cruzados, os atestados do INPS, os campeões de venda da farmácia e as queixas dos trabalhadores é que mostraram, tinha relação sim. O trabalhador, ele adoece sim, não é malandragem. Às vezes ele não sabe explicar, ou às vezes ele tem medo de dizer na empresa que ele está doente, que ele sente a dor. Por isso, é difícil para o representante da empresa, mesmo o profissional da área de saúde, identificar porque ele não quer falar, ele não quer ser discriminado, porque o assédio moral, vocês muitas vezes não sabem, mas quando ele volta lá para a bancada de corte, para a linha de produção, lá ele ouve o que ele, muitas vezes, ele é apontado como o cara que não quer trabalhar, porque até para sair, para deixar ser atendido, como hoje a produção está muito reduzida, o número de pessoas, ele sacrifica quem ficou lá enquanto ele está sendo atendido. Então, ele ouve a queixa, às vezes, até do próprio colega, que ele, enquanto ele estava lá no bem bom, o cara estava ralando ali no lugar dele. Essa é a questão. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar isso, a gente começa a achar a solução adequada.
E aí ontem eu ouvi o pessoal dizer, hoje não se fala mais na queixa, se fala mais na implantação da norma, etc. Justamente por isso, porque o foco mudou. Agora ninguém mais não, muita gente ainda fala, mas pelo menos já tem muita gente enxergando que o cara não é vagabundo, o cara não é um doente. É preciso mudar o foco da maneira da produção é feita, porque a capacidade humana, ela não consegue acompanhar a velocidade com que a produção e a tecnologia que interage com ele faz para a saúde dele. A saúde não resiste. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Se vocês querem realmente saber o que acontece, a cidade, o palco de atuação, ele pode fornecer dados que a pessoa em si não é capaz de fornecer. Vão às farmácias, vão ao INPS, vão a outros lugares, cruzem dados e garanto que vocês vão achar muitas respostas. Essas pesquisas que a gente trabalhou, que a gente teve a oportunidade de trabalhar desde 2005, e inclusive recentemente a gente teve uma pesquisa na área de bovinos, isso nos mostrou. Não é possível achar identificação num local só. Cruzem todos os dados, certamente vocês vão achar. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Jorge Rodrigues. Eu faço parte dos sindicatos metalúrgicos, né, solidário que somos na luta dos companheiros aqui da alimentação. Evidentemente, não podíamos nos furtar e participar, além de que estamos junto com a parte da direção do Sereste de Caxias do Sul e região, coordenadora nossa, a Ana Bedin, né, que está aqui, com os demais, com mais 2 representantes. Assim como eu, né, a gente faz parte daquele coletivo para buscar entender, interferir e alterar essa realidade que está sendo discutida aqui, né? Eu só pego um aspecto assim, está sendo feito esse esforço todo, esse debate, esse aprofundamento, essa evolução toda, e nas 3 últimas lâminas eu vi um item insistente, custo altíssimo, custo altíssimo. Para trocar uma máquina já nem se fala. O custo deve ser, então, estratosférico. Sem falar nesse aspecto de máquina, que ontem à noite foi dito aqui, que foi embargada máquinas que sequer foram para o processo produtivo. Aí tu imagina, então, como é que ficaria a situação. Se elas tivessem ido, se elas forem, né, nas condições que estavam sendo expostas na feira. Então, veja que eu acho que esse esforço todo aqui não pode simplesmente ser minimizado a custo, quer dizer, exatamente a custo, né? Acho que não, acho que a amplitude de tudo que está sendo aqui tem que ser levada em consideração da necessidade do custo verdadeiro ser implementado e de ser praticado, né? Não dá mais para a gente continuar com essa realidade. Essas máquinas, se tiver que sair do processo produtivo, tem que sair. Não dá para ela continuar. E qual seria o custo do resultado de se operar uma máquina dessa? Não vou entrar no mérito, porque já foi debatido ontem à noite, está sendo debatido aqui de outra forma, mas está sendo debatido. Um outro aspecto aí, para encerrar, não vou entrar no mérito dessa questão do CID. Ela é importante? É. Testar é importante? É. Mas e aí? Quando tu vai fazer o periódico, a empresa solicita ao laboratório que faça exame X mais Y. O Y tu não sabe o que é. E tu não vai ter retorno. É conforme o interesse dela. Isso é dito pelos laboratórios, não sou eu que estou dizendo. Eles, olha, eles pedem um exame para vocês, tais exames. Mas aí tem outros que vocês não sabem, que são pedidos também. E aí nós vamos discutir CID. É só 2 questões rápidas. Bom dia a todos. Meu nome é Jackson. Eu trabalho no Sindicato da Alimentação de Pelotas. Bem, a minha questão é a seguinte: foi apontado alguns gráficos da evolução, mas eu visito as empresas do ramo da alimentação e a gente percebe o seguinte: e ontem foi relatado um histórico de acidente de trabalho e afastamento no Brasil e por aí afora. Bem,
O que parece, e como foi abordado aqui, que existe uma análise ergonômica, a empresa tem formalizado, se tem. Mas, como foi relatado também, são 150 atestados. Então, nas minhas visitas, eu também consigo constatar o seguinte: o documento existe, é muito bonito. E, às vezes, a própria empresa faz o trabalhador assinar para ter que está sendo cumprido o procedimento. Mas, na prática, não está sendo cumprido. Então, quer dizer que o esforço físico segue, o documento diz que não segue. Quer dizer que a linha de produção diz que está um pouco mais devagar, porque o movimento é um pouquinho mais tranquilo, mas na prática não está sendo tranquilo, está seguindo uma mesma rotina. Então a gente vê que evolui-se o documento, e ele é importante, mas na prática o índice de afastamento está aumentando a cada ano. Então eu quero deixar isso que o gráfico mostra, mas o dia a dia e a realidade não é essa. Eu só queria deixar essa consideração aqui nesta manhã. Obrigado. Eu gostaria até de responder em cima dessa consideração, que eu não conheço a realidade lá de Pelotas, mas eu posso te contar um pouco da realidade aqui de Caxias. O pessoal do Ministério Público, o Ministério do Trabalho, vem fazendo uma busca incessante, e deveríamos todos parabenizá-los. Acredito que isso é o que a sociedade quer, e nós como técnicos queremos, que é o que as empresas querem. Eles têm feito uma busca incessante sobre maus profissionais. Então, se tu encontrar numa empresa um técnico especializado no assunto que diga uma coisa que não é verídica, denuncia, porque esse merece ser auditado pelos nossos colegas que estão aí para isso e tomar todas as medidas cabíveis. O certo é cumprir a lei. O técnico que trabalha é profissional sério, ele só vai dizer se melhorou o ambiente, se melhorou. Então, se tu encontrar algo diferente, faz um favor para nós. A gente agradece quem denuncia maus profissionais, porque isso só denigra a imagem do profissional sério que está buscando uma melhoria. Eu digo de carteirinha, eu aplaudo sinceramente o trabalho que é feito aqui em Caxias, que estão buscando os prestadores de serviço nessa área de saúde e segurança e fazendo com que a qualidade do trabalho seja melhor. Isso favorece a nós, profissionais, e favorece as empresas e o trabalhador. Todo mundo ganha. A empresa, às vezes, contrata gato por lebre, às vezes pode ser que saiba, às vezes pode ser que não, e o trabalhador, se o cara é mau profissional, vai ser lesado também. Então, bons profissionais é que tem que ficar no mercado. Eu acho que, eu vejo que essa, na minha opinião, olha, se isso acontece, realmente faça a denúncia certa ao pessoal certo, que merece ser investigado. Só para complementar o que o Leonardo está colocando, né? É evidente que a pesquisa que nós fizemos não abrange 100% das empresas, foi colocado o dado de 50% das empresas. A grande maioria eu conheço dessas empresas que nós pesquisamos, até porque aqui, junto com a Asgav, nós temos um comitê de saúde e segurança, né, que participa em inúmeras empresas, então que a gente discute, apresenta o que cada empresa está evoluindo. Então, isso com certeza eu posso afirmar que não é só papel, tá? Existe na prática. E também porque, periodicamente, temos visita do Ministério Público, Ministério do Trabalho e sindicato, né? Já tivemos inúmeras visitas do próprio sindicato, Sereste, nas empresas, e eles conseguem afirmar que existe essa evolução, né? Então, a gente não pode aceitar isso de maneira alguma, não. Está sendo feito o papel, mas está sendo implantado, né? Isso, e também foi colocado que os números, dados, mostram o contrário, que está evoluindo o número de queixas, de atestado. Nas empresas em que eu atuo, eu consigo demonstrar que não está evoluindo, tá? Que não está aumentando, muito pelo contrário. Isso apresentamos em audiências com o Ministério do Trabalho, sindicato e Ministério Público. Apresentamos números. Então, que estamos evoluindo, sim, não só em papéis, mas também em números, em coisa concreta, né? Dados, pesquisa, né? Isso foi apresentado em audiências, né? E disponibilizado dados para os órgãos. Então, só isso queria complementar.
Bem, companheiros, nós esperamos que os nossos palestrantes tenham respondido e debatido com vocês os questionamentos feitos. Agradecemos a presença do Tiago e do Leonardo e vamos fazer um intervalo de 15 minutos para retomar, então, o segundo painel. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Obrigado.